Eu quero concluir o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, relendo e reforçando o conceito de alguns versos dessa belíssima mensagem do apóstolo Paulo, essa exposição teológica, a teologia da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Lá nós encontramos verdades que devem ser aplicadas à nossa vida hoje, não só verdades que eram para ser aplicadas na vida dos nossos irmãos de Éfeso, lá do primeiro século, mas de todos os irmãos de hoje, do século 21. Veja lá o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, quando diz assim, vocês devem procurar guardar a unidade do Espírito, isso quer dizer o seguinte: essa unidade do Espírito não é achada facilmente, ela não é automaticamente achada, nós devemos buscá-la. Ela exige trabalho, ela exige esforço, ela exige determinação, empenho, e ele está dizendo: procurem guardar a unidade do Espírito. Mas ele dá um motivo, irmãos, ele dá a certeza teológica para isso. Ele dá o fundamento para isso. Quais são os fundamentos para isso? Para que a gente possa buscar, empenhar-se, mas para encontrar a unidade. Veja dos versos 4 até o verso 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança nos vossos corações, nas vossas vocações. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Como vimos, nosso Deus o Pai é sobre todos. Ele é imanente, ele é por todos, ele trabalha, ele atua na felicidade de cada um de nós. E ele está em todos, ele é um Deus imanente, presente na nossa vida. Se nós olharmos depois os versos 7 até o verso 16, nós vamos encontrar que nós devemos ter uma parte ativa na igreja. Temos uma responsabilidade pessoal no crescimento do corpo de Cristo na igreja. Veja o verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Veja, irmãos, a responsabilidade de edificar o corpo de Cristo, de edificar a igreja, não é do meu irmão que está ao lado, ou não é somente do pastor, do ancião da igreja, mas é minha, a cada um foi dada, a cada um de nós. Nós somos nesse trabalho de edificar a igreja, nessa empreitada de edificar a igreja, nós temos gente que nos ajuda, e que nos ajuda bastante. Nós somos assistidos e beneficiados. Veja no verso 11. Quem são esses que nos ajudam a crescer espiritualmente e dessa forma também crescer a igreja? A ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e para pastores e doutores. Pastores e mestres. Veja, irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Temos todos esses irmãos, nossos irmãos, qualificados espiritualmente para nos auxiliar a crescer espiritualmente. Eles promovem a união das nossas juntas. Veja lá o verso 16. O qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, esses irmãos, os pastores, os líderes, os professores, os evangelistas, eles promovem o nosso crescimento. Essa é uma responsabilidade da liderança. Mas eles nos ajudam a crescer juntos. Veja o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, irmãos, eles nos ajudam a crescer em Cristo. O corpo, a igreja, o corpo de Cristo, o Senhor é a cabeça.
Veja esse mesmo verso, achei muito bonita esta versão de Efésios 4:13, e eu quero concluir o estudo dessa semana com este verso. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Veja, irmãos, que belíssima essa versão de Efésios 4:13. Temos a mesma fé quanto à nossa salvação, não temos dúvida com relação à nossa salvação. E quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E que dessa forma nos tornemos maduros, não sejamos como crianças inconstantes, como diz o verso. E que Cristo ocupe completamente o nosso ser. E que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. Ao acontecer isso, irmãos, ao Cristo ocupar plenamente o nosso ser, a igreja é beneficiada, o corpo de Cristo é beneficiado. Se nós, irmãos da igreja, todos tivermos completamente preenchidos do Senhor Jesus, a união vai se fazer no vínculo da paz, no vínculo do amor. Esse é o plano de Deus para a igreja, mas é o plano de Deus para cada um de nós. E eu quero muito que Deus nos ajude para que cumpramos esse plano, para que possamos ser beneficiados desse plano, possamos trabalhar por ele, como diz o verso 1, procurando guardar a unidade do Espírito. E nós seremos felizes, irmãos, felizes aqui na igreja e felizes eternamente na nova terra. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana. Muito obrigado porque pudemos abrir as nossas Bíblias e encontrar o sermão do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios, dos versos 1 até o verso 16. Obrigado porque o Senhor quer que nós tenhamos paz. E essa paz é conseguida por conta do amor. Essa paz é conseguida por conta da bondade, da humildade, da longanimidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus filhos, a representá-lo de maneira correta. Nos ajuda a ser mais semelhantes a Cristo. Nos ajuda para que sejamos adultos espiritualmente. Não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas que tenhamos a Bíblia Sagrada como nossa orientação de fé, normativa para a nossa vida e para as nossas atividades. Abençoa cada membro da igreja, que cada membro da igreja cresça e dessa forma a igreja, o corpo de Cristo, cresça. E que o Senhor Jesus Cristo sempre seja a cabeça, ou seja, a direção da nossa vida. Te pedimos agradecidos em Jesus. Amém. Que todos tenham um feliz sábado. Amanhã, como nós costumamos dizer, é o dia da alegria, dia de encontrar os irmãos, dia das famílias, dia de fazermos um almoço em família, dia de nos alegrarmos. Estejam alegres. O Senhor quer que nós sejamos alegres. O verso lá em Salmo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, vamos amanhã felizes à casa do Senhor. E voltemos para os nossos lares felizes por ter um encontro com os nossos irmãos. Termos um encontro de união, de unidade com cada um dos nossos irmãos. Feliz sábado a todos.